Dia, meus pequenos, estão bem? Beijos para vocês, um forte abraço em cada um, tá bom? Que Deus nos conceda um dia abençoado e cheio de vitórias. Então, vamos para o nosso conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre as estações do ano. Nós vimos na aula passada que a Terra ela faz um movimento em torno de si mesma, né? Então, esse movimento ele é chamado de rotação. Lembra o movimento que a Terra faz, que de um lado ela fica clarinho, que é o dia, né? Quando a Terra está de frente para o Sol. Então, essa frente vamos chamar de dia. E do outro lado vai estar escurinho. Então, essa parte escura é chamada noite, né? Então, nós vimos também que o dia tem 24 horas, né? Que o ano tem 12 meses, que várias semanas vão determinar um mês, né? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. A Terra gira ao redor de si mesma, como se fosse um peão. Vocês já viram um peãozinho rodar? Com certeza. Né? Então, esse movimento, esse giro que a Terra dá sozinha, né, em torno dela mesma, é chamado de movimento de rotação. E ela também gira ao redor do Sol. Então, esse movimento que ela faz ao redor do Sol é o que vai determinar, é o que vai produzir um ano. 365 dias ou 366, que é chamado de ano bissexto, né? Quando ele tem 366 dias, é chamado de ano bissexto. Lembram também que fevereiro, a cada 4 anos, tem 29 dias. Então, quando ele tem 29 dias, é chamado de ano bissexto. Então, acontece a cada 4 anos, certo? Então, esse movimento que ela faz ao redor do Sol é chamado de movimento de translação. É o que vai determinar um ano e também vai produzir as estações do ano. Quais são as estações? Outono, inverno, verão, primavera, né? 4 estações. Esses movimentos são chamados de rotação e translação. Rotação é o movimento do dia e da noite, ou 24 horas, né? Translação é um movimentozinho que ela faz durante um ano ao redor do Sol, ok? Então, aqui, ó, tem dizendo: rotação dura um dia ou 24 horas e produz os dias e as noites. Beleza? Agora, vamos para o outro movimento, que é esse aqui, ó, chamado translação. Translação dura 365 dias e 6 horas, ou um ano, e produz as estações do ano. Quais são as estações? Primavera, verão, outono e inverno. Vamos já conhecer a característica de cada um, certo? O movimento de translação, aqui, representa o ano. O ano é dividido em meses. Quais são os meses do ano? São 12, né? Em meses, semanas e dias. É durante o ano que acontecem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Certo? Então, vamos lá conhecer. Certo? Como é que acontece essas estações? Aí, nós temos aqui mudança no tempo. Durante o ano, há períodos em que está mais frio ou mais quente, né? Como está o dia hoje? Está frio? Está quente? Né? Esses dias estão sendo muito, muito quentes, né? E os dias frios, vocês já conhecem, né? Então, no início do ano, na época do início do ano, os dias são mais
mais frios, não é isso? Então, vamos lá. Durante o ano, há períodos em que está mais frio ou mais quente. Geralmente, o verão é a estação mais quente do ano. Então, a gente está em outubro, né? Então, poderia ser o verão, né? Poderia ser verão. Só que aqui no Nordeste, né? Nós vivemos essa época do ano muito diferente. Então, essa época era para ser os mais frios, né? Inverno. Mas, na verdade, são mais quentes. Então, aqui no Brasil, nós vivemos basicamente duas estações, que é verão e inverno, certo? E o inverno é a época mais fria. Mas, em algumas cidades, o inverno e o verão não se comportam assim. Então, é o que acontece com a nossa, né? Com as nossas cidades aqui do Nordeste. Observe quais são os meses de cada estação no Brasil. Olha aqui, ó, no Brasil, viu? Então, ó, nós temos aqui a primavera, né, ó. Primavera acontece em quais meses? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Aqui no Brasil, a primavera é setembro, outubro, novembro e dezembro. Verão, quais são os meses do verão? Dezembro, janeiro, fevereiro e março. E outono, quais são os meses do outono? Março, abril, maio, junho. Inverno, junho, julho, agosto e setembro. Então, vocês estão vendo aí, ó, 4 meses para cada estação. Então, vamos juntando aí, nós temos os 12 meses, né? O ano. Veja agora as características mais comuns de cada estação do ano. Então, vamos ver as características. Nós temos aqui primavera. O que acontece na primavera? Vocês estão vendo? Na primavera, acontece a época das flores, né? Uma época muito bonita. Então, é que as plantas, elas nascem as florzinhas. Então, é a primavera. Nós temos o verão. Verão é a época mais quente do ano, né? É o tempo que devemos ter muito cuidado, tomar bastante água. Nós temos aqui o outono, que é a época das folhas, né? Em que as folhas caem. Muito vento, né? Nessa época, no outono. E aqui nós temos o inverno. O inverno é a época mais chuvosa, a época mais fria. Beleza? Primavera, a época das flores. Verão, a época do sol, né? Muito sol. Outono, muito vento, as folhas caem. E inverno, muito frio, muita chuva. Ok? Muito bem, vamos continuar. Depois, nós temos aqui o verão. O que acontece no verão? No verão, a temperatura sobe, os dias são mais longos e o sol brilha no céu. Por isso, precisamos tomar muito cuidado para não termos insolação. Então, é no verão que a gente costuma ir à praia, né? Balneários, bicas. A gente procura se refrescar um pouco. Por quê? Porque é muito quente. Então, é nesse período que a gente toma bastante água, pouco sol, né? Para não adoecer a pele da gente, né? Então, no inverno aqui, ó, período de muita chuva, faz mais frio, as árvores não têm folhas e dependendo do lugar, às vezes neva, é preciso se agasalhar para sair. Então, só temos aqui no Brasil lugares que nevam, que é aquele lugar, os lugares que ficam lá na pontinha, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Lá é muito frio e às vezes acontece uns fenômenos chamados cincelo. O que é isso, esse mundo cincelo? É o período que neva lá um pouquinho, né? Tem muitas geadas lá, certo? Vamos continuar. Aí aqui nós temos as outras estações. No outono aqui, ó. No outono, o outono traz os ventos e é considerado como a época da colheita, né?
Então, aqui as folhinhas no chão. Geralmente é a época que as folhas estão caindo. Muito vento nessa época. É o outono. E a primavera é considerada a estação das flores, que desabrocham e ficam mais bonitas. Que imagem linda, né? Então, recapitulando aqui. Verão é a época mais quente, muito sol. Inverno é a época mais fria, muita chuva. Outono é a época das folhas, né? A época da colheita, muito vento. E primavera é a época das flores, certo? Então, nós vamos resolver da página 103 a 107. Tia Simone, é um monte de atividade. 103 a 107. Mas vocês vão desenhar, vocês vão ligar, vocês vão marcar. Não tem muita coisa para escrever, não. Certo? E a gente precisa concluir, porque é o nosso conteúdinho para o nosso próximo trabalhinho. Certo? Então, minha gente, ó, caprichem na letra, caprichem nos desenhos, né? Eu sempre estou pedindo a vocês, caprichem. Caprichem, certo? Desculpem aí meu celular, porque ele não está mais aguentando, ele fica apagando. Então, mil desculpas a vocês, certo? Então, que Deus abençoe a cada um e muita sorte nesse dia, bons estudos, concentração, ajude a mamãe, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Façam as correções, olhem, comparem com as respostas de vocês. Não precisa estar igual, mas precisa estar parecida, tá bom? As respostas. Beleza? Beijos, até a nossa próxima aula.